colocamos e queremos te agradecer por mais uma vez nos permitir entrar, Senhor, no teu descanso. Aleluia. Dado, Senhor, sabedoria, entendimento, para que possamos nós cada dia mais nos aproximarmos de ti através da tua palavra, Pai. Aquilo que tu tens para nós, para cada um dos teus filhos aqui presente, aqueles que porventura vão entrar ainda no meio do caminho, ao teu servo que vai ministrar a palavra para nós nessa noite, nesse início de Shabá. Cuida de cada um dos teus filhos, pois tu és conhecedor de cada necessidade. Entregamos todos diante de ti e te agradecemos, Pai, no nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém. Ora para nós, Fabiano. Amém, Rabino. Meu eterno amado e todo-poderoso, Deus do universo, Senhor de nossas vidas, nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada irmão, Senhor, que está aqui presente nessa reunião, que o Senhor possa abençoar aqueles também que não vão poder entrar hoje, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe o Rabino Laércio, que irá ministrar a palavra para nós essa noite. Que a tua palavra, meu Pai, venha entrar em nossos corações, Senhor, como semente junto aos rios, Pai, para que nós possamos aprender a cada dia mais e mais a tua palavra, meu eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu lhe agradeço pela oportunidade de viver mais um Shabat na tua presença, meu Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, tem muitos que são novos, que não conhecem as coisas que acontecem de tempos em tempos. Muitos evangélicos, eles têm saído das suas igrejas e vindo para os movimentos messiânicos, nazarenos, né? E eles começam a ter contato com o judaísmo. E alguns começam a ser cooptados por um grupo que se chama antimissionários. Esse grupo é treinado para falar para um crente em Yeshua, em Jesus, que Jesus é um mito, é uma invenção de Roma. E muitas pessoas, por desconhecerem a Bíblia, por não lerem a palavra, não pesquisarem e não raciocinarem. O problema é ter raciocínio. Por quê? O catolicismo, ele surgiu no século IV, por volta do ano 320 e alguma coisa. Yeshua viveu no finzinho da era anterior a ele e até por volta do ano 27 da nossa era. Ou seja, 300 anos depois é que nasce a Igreja Católica. E eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, nós teríamos até possibilidade de fazer isso, porque nós temos a inteligência artificial, temos os computadores, a gente poderia até fazer um trabalho em cima disso. Mas vamos pegar vocês aqui e fazer uma viagem mental há 1.700 anos atrás, aonde a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Para escrever era uma dificuldade, porque não havia imprensa. A imprensa ia surgir 12, 13 séculos depois. Era feito tudo à mão. A Bíblia em hebraico. Os romanos falavam latim. E eles transliteraram para Jesus, na verdade, porque eles não sabiam falar Yeshua. E nem tampouco falar Jesus. Então, nós voltando lá no passado, imagina só, o imperador romano, que só se preocupava em manter o império, conseguir pessoas para criar um mito, um Deus, segundo a visão dele, sendo que eles já tinham vários deuses,
e eles mesmos se auto-intitulavam deuses. Primeira coisa. Outro detalhe, o povo judeu era considerado a escória da humanidade. Os romanos detestavam os judeus. Durante toda a história, eles foram perseguidos e massacrados, porque eles eram detestados, como é até hoje. Vocês acompanharam os noticiários, viram o que está acontecendo na América, acontecendo aqui no Brasil, em outros lugares. O antissemitismo. Os bandidos vão lá, sequestram, matam, estupram, queimam, e quem é o culpado é a vítima. Qual a lógica de um imperador romano pegar um personagem que ele nem sabia se existiu, de 300 anos antes, e fazer dele o seu Deus, se eles já tinham divindades, e tinham uma divindade chamada Mitra. Mitra era a divindade popular dos soldados romanos. Qual o propósito? Qual a lógica? Quando nós vamos estudar alguma coisa, nós temos que ter uma lógica. Não se faz as coisas sem lógica. Eles não tinham a menor condição. Aqueles padres falavam latim e grego. Será que eles iam correr atrás? Outra coisa, os pergaminhos eram grandes, enormes. Será que eles iam ficar lá lendo, pesquisando? Vocês já viram, eu já mostrei para muitos de vocês como é que é uma Bíblia hebraica ali, escrito na letra hebraica. É um horror, não sabe onde começa, onde termina. Qual seria o ser humano para tentar inventar um Deus nessas condições? Primeira coisa. Segundo, um Deus que morreu na Palestina. Um Deus que o povo odiava, o povo judeu. Criar essa divindade a troco de quê? Qual o propósito? Em primeiro lugar. Então, fiz essa introdução para vocês raciocinarem. Os romanos, o seu imperador se considerava deuses. Eles tinham a rainha do céu, que era uma divindade das mulheres. Eles tinham Mitra, eles tinham Zeus, eles tinham Apolo, eles tinham uma N quantidades de deuses. Qual a lógica de pegar um cidadãozinho indigno na concepção dele, uma pessoa de segunda classe para eles, ou terceira, e fazer dele uma divindade? Não tem a menor lógica a partir desse princípio. Ok? Aqui nós entendemos. Agora vamos tentar entender a questão do judaísmo. Se nós tirarmos Yeshua da história bíblica, o judaísmo vira um mito. Por que vira um mito? Porque desde o começo, desde o princípio, o Messias foi a esperança da raça humana. Quando o homem morreu, quando o homem pecou, o que aconteceu? Vocês conhecem a história, nós já estudamos, já falamos aqui, falamos nas porções. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Não existia judeu, não existia israelita, não existia ninguém. Só existia um casal e a profecia já existia. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qualquer teólogo de qualquer confissão religiosa sabe que aqui é uma profecia messiânica, que haveria uma divisão entre a mulher e a serpente. A serpente representa o mal, a mulher representava a congregação. Então, a partir daqui, nós estamos vendo que a primeira profecia messiânica é essa. A outra profecia que nós vamos encontrar
nós encontramos em Gênesis capítulo 48. Peraí. Não, vamos falar besteira. Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Louvar a Judá. Judá é um dos piores filhos de Jacó. Judá foi aquele que ajudou a vender o irmão. Judá mentiu para o pai que o irmão tinha morrido. Judá não obedeceu à lei de dar o filho menor, o último filho, para Tamar. Judá pegou uma prostituta na rua. Ele não sabia que se tratava da sua própria nora, Tamar. Só que aqui é uma profecia, mas não referente à linhagem de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão será sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho. Da presa subisse, filho meu. Encurvou-se e deitou-se como leão. Assim como o leão velho, quem o despertará? Não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a eles obedecerão os povos. Esta é a profecia que Jacó fez para Judá, a linhagem de Judá. Que o cetro não se arredaria daquela tribo, até que viesse Yeshua. Então nós temos uma segunda profecia, apontando para o Messias. Quando as pessoas falam que Yeshua não é o Messias, elas distorcem os textos da Brit Hadashah, da Nova Aliança, do Novo Testamento. Porém, quando você vai para pesquisar sobre o Messias, eu não vou ler hoje nenhum versículo da Brit Hadashah, que não há necessidade. Continuando. Isaías capítulo 53. Presta bem atenção a vocês que estão chegando, são novos, aqueles que ainda não enfrentaram os antimissionários. Eu já enfrentei muitos e chega a dar dó, porque eles são tão sem noção das coisas. E eles dizem o seguinte, esse texto eu vou ler, prestem bem atenção, é poucos minutos que a gente vai ficar junto. Mas isso aqui talvez é mais importante para a sua vida, para afirmar a nossa fé. Presta atenção. Quem deu crédito à nossa mensagem? E a quem revelou o braço de Jeová? Cresceu como um broto diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não há aparência nele, nem formosura para que olhemos para ele, nem atrativo para que nos deleitemos nele. Era desprezado e rejeitado entre os homens, varão de dores e experimentado no sofrimento, como um diante de quem se esconde o rosto. Era desprezado e não o estimamos. Certamente, ele levou nossas enfermidades e suportou nossas dores. E nós o tivemos por castigo, ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se afastou por seu caminho, mas Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores. Tampouco ele abriu sua boca. Da prisão do juízo foi tirado, e sua geração quem contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo, ele foi ferido. Eu li o versículo 8.
até aqui, os antimissionários, eles dizem que se refere a Israel. Se você se deixar levar, você vai dizer, realmente, né, eles eram levados lá no Holocausto, não abriam a boca, eram espancados, não reagiam, eram como ovelhas. Dá-se a impressão. Porém, quando chegamos no versículo 9, olha o que diz aqui: e puseram sua sepultura com os ímpios, mas com o rico em sua morte. Por que diz? E puseram sua sepultura com os ímpios. Lá em Israel, quando crucificavam as pessoas, os romanos, eles não permitiam que ele seja enterrado, conforme o rito do judaísmo. O que eles faziam? Eles jogavam lá no Guerrinom, que era atrás dos muros de Jerusalém, o lixão, e jogavam ali para ser comido pelas feras. O ímpio, aquele que havia sido morto, não tinha direito à sepultura. E para um judeu, a sepultura é fundamental. Você vê que Israel está trocando milhares de bandidos, de terroristas, pelos mortos. Aqui o brasileiro diz, joga em qualquer canto, faz qualquer canto. O judeu não, o judeu respeita o corpo porque ele crê na ressurreição. E aqui diz que a sua sepultura seria com os ímpios, ou seja, seria jogado porque ele foi crucificado. Mas com o rico em sua morte, porquanto nunca fez maldade, nem houve engano na sua boca. Quando José de Arimateia, que era um homem influente, conversou com Pilatos, Pilatos autorizou e quebrou a regra para que ele levasse Yeshua para uma sepultura. Percebeu o texto? Olha que coisa extraordinária, que coisa magnífica. Contudo isso, Jeová quis quebrantá-lo, sujeitando ao padecimento. Quando puser sua vida em oferta de expiação pelo pecado, verá a sua descendência, viverá por dias prolongados e o prazer de Jeová prosperará em suas mãos. Verá o fruto da aflição da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Justificará o meu servo justo a muitos e levará a maldade deles. Por isso lhes darei parte entre os grandes e com os poderosos repartirá os despojos. Porquanto derramou sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, um de cada lado, havendo ele levado o pecado de muitos e intercedido pelos transgressores. Podemos parar aqui. Pronto. Como não colocar Yeshua dentro dessa profecia? É mais fácil dizer que Platão, Aristóteles, o próprio Júlio César não existiu, do que dizer que Yeshua não existiu. Que foi 400 anos depois que um maluco romano lá resolveu criar uma divindade de um ser que ele desprezava. Os antimissionários usam esse texto para enganar as pessoas, mas eles leem até o versículo 8. Por isso que nós temos que ficar atentos a isso. Outro detalhe que é importante frisar para vocês. Presta atenção. Quando Nabucodonosor levou cativo Judá, destruiu o templo, ele não encontrou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi escondida por Jeremias. Essa informação está no livro de Macabeus. E Jeremias disse que no tempo determinado Deus revelaria onde estava. A partir do momento que não havia arca, não tinha como fazer o sacrifício de Yom Kippur. Não tendo como fazer o sacrifício de Yom Kippur, não tem como haver expiação pelo pecado. Não havendo expiação pelo pecado, não há perdão. Não havendo perdão, todos morreram e se perderam. Porque ele diz aqui que ele faria expiação por muitos. Com a morte de Yeshua, ele expiou todos os judeus justos, desde o último sacrifício que foi feito lá no santuário no Yom Kippur, até a sua morte. Agora, se eles não crerem nisso, todos eles estão perdidos, porque não há como se salvar sem o dia da expiação naquela época, não tinha.
E o templo, quando foi reconstruído por Esdras, não tinha mais o Santíssimo. Além de não ter o Santíssimo, o que mais não tinha? Não tinha sumo sacerdote, porque o sacerdote que assumiu não era da casa de Araão nem de Sadoc, então ele não tinha valor. Não se fazia mais o Yom Kippur, não se matava mais o bode da expiação, nem levava o bode ao deserto, nem tampouco se matava a novilha vermelha. Por quê? Porque não tinha arca. E o que os judeus colocaram no lugar? As rezas. Aonde na Bíblia diz que reza perdoa pecado? Não existe. A partir do momento que o indivíduo rejeita Yeshua como seu Senhor, ele está condenado, segundo as Escrituras Sagradas. Se Jesus não existiu, a Bíblia também não existe, é um mito. Por quê? Está interligado. Desde o primeiro verso que eu li para vocês, né? E sobre a serpente e a descendência da mulher. Depois, Jacó, né? Abençoando Judá. E diz que o cetro não sairá de Judá até que venha Siló. Esse Siló é o Messias. Aí depois nós lemos aqui Isaías 53. Isaías 53 mostra a característica de Yeshua. E é exatamente a característica que os evangelhos mostram. Não havia nele nada que nos atraísse. As pessoas nem o conheciam direito, a tal ponto que Judas teve que beijá-lo para que identificasse quem era ele, porque todos ali eram iguais, rústicos pescadores. Então, quando nós vamos ler a palavra, nós temos que ler com humildade para enxergar, tirar essa crise de identidade que nós temos. Essa crise de identidade está matando as pessoas. Continuando aqui, Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus, ó Jeová, está sobre mim, porque me ungiu, ó Jeová, para levar as boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade dos cativos e aos presos a liberdade do cárcere, para proclamar o ano da bondade de Jeová e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos que choram. Quem, na história do povo de Israel, cumpriu esse mandamento, essa profecia? Não teve nenhum. Apareceu cerca de 20 supostos messias, mas nenhum deles vingou. O que ficou mais tempo e ainda governou Jerusalém por 5 anos foi Bar-Coba, mas foi morto, também não há. Zabatai, esse foi o que mais atraiu seguidores, mas aí os muçulmanos apertaram ele e ele se converteu ao Islã. O Rebbe Lubavitch, Mendelssohn Lubavitch, morreu em 1995. Lá em Jerusalém, lá em Israel, você vê um monte de fotos desse sujeito, que eu postei essa semana, inclusive, no grupo, e eles dizem que ele é o Messias, que estão esperando ele ressuscitar. Já faz 30 anos que ele morreu. E eles estão esperando ele ressuscitar. Então, ou seja, desde o retorno da Babilônia, por volta do ano 456, até agora, ou seja, há 2.500 anos, não se fez mais o Yom Kippur. Em outras palavras, todos se perderam. Apenas aqueles que reconhecerem Yeshua como sacrifício vivo estão aptos à salvação. Dentro do contexto judaico que eu estou dizendo. Não estou falando do justo das nações, aquela pessoa que nunca conheceu. Eu estou falando de quem conheceu. Muito bem, vamos continuar aqui. Salmos, capítulo 2. Versículo 7.
eu publicarei o decreto. E Jeová me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, te darei por herança as nações e os confins da terra como a tua possessão. Essa é uma profecia messiânica que aponta para Yeshua lá no Messias, lá no futuro, né? No reino messiânico. E onde apareceu essa frase? Hoje eu te gerei, quando ele foi batizado. Esse é o meu filho amado. Algumas traduções trazem: hoje eu te gerei, a ele eu me compraz, que é a mesma coisa. Aqui está falando dele. Passou-se 1000 anos depois. Como um padre, 400 anos depois da morte dele, iria ter uma ideia de achar que essa profecia se referia a ele. Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra ele disse quando estava dependurado na cruz. O evangelista colocou. Aí alguém vai dizer que foi o Roma que inventou isso. Você acha que um padre que não estava ali naqueles conventos escuros, abandonados, naquele lugar frio, ia imaginar isso? Pelo amor dos meus filhinhos, que coisa absurda. Miqueias, capítulo 5, não, Isaías já foi. Vamos lá, para Daniel. Já falei para vocês, quem esteve aqui eu já mostrei, inclusive. O judaísmo diz que Daniel não é profético, que é um livro que foi escrito depois das profecias terem acontecido, e eles jogaram esse livro lá nos escritos. O que é os escritos? Os escritos são livros não inspirados. Então eles dizem que Esther, Ruth, Salmos e Daniel não é inspirado. Por quê? Porque é o livro que fala do Messias. E nós lemos aqui, Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando em minhas visões da noite, e eis que com a nuvem do céu vinha um como filho do homem, e que foi até o ancião de muitos dias, e fizeram-se aproximar diante dele. Yeshua nunca se apresenta de outra forma a não ser como filho do homem. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é o domínio eterno que nunca passará, e o seu reino, um reino eterno que não será jamais destruído. Aqui Daniel está falando lá do reino messiânico. Há 2.500 anos atrás. Perceberam? Continuando. Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26. Presta bem atenção. Sabe, pois, e entende, que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que foi 457 a.C., até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, que são um total de 69 semanas. E voltará a edificar a praça, o muro, mas isso por tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado a vida do Messias, e não terá nada. Bom, aqui é a profecia. Então, ele mostra para a gente quando o Messias iria vir. E esse Messias seria morto. Qualquer Messias que veio fora dessa época e não morreu, não é o Messias. E o único que veio nesta época profética foi Yeshua. E ele morreu. Não tem como fugir da profecia. Mas enquanto nós ficarmos titubeando em dois pensamentos, ficarmos ali, sabe, refém, ouvindo a voz do diabo, e a voz do diabo não é feia. Às vezes se apresenta como uma mulher bonita, como um homem bonito, com uma voz bonita, com palavras sábias.
para nos enganar, para nos ludibriar. Está claro aqui, meus irmãos. Sabe, tem que ser muito rejeitado por Deus para falar uma coisa dessa. Vou ler de novo. Sabe, pois, entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, então você vai na história e vê lá, 456. Até o Messias, ou seja, quando ele vai chegar, que será um príncipe. Por que ele é um príncipe? Porque está constando aonde? Na linhagem sacerdotal, na linhagem dos reis de Jacó. Haverá 7 semanas e 62 semanas, 69. Tá? Continue. No versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado a vida dele. E se você pegar o ano que ele morreu, 27, fazer essas contas, nós vamos chegar exatamente no período da profecia. Podemos parar por aqui. Não há necessidade de avançarmos. Vocês viram que eu não li um texto no Novo Testamento, provando que Yeshua é o Messias. Qualquer indivíduo que se manifestou depois dessa época são falsos messias. Não é anticristo. Anticristo é uma coisa, falso messias é outra. São falsos messias. Por que são falsos messias? Porque eles não cumpriram esta profecia. Aí você diz assim, mas tem certeza disso? Será que nós não estamos confusos? Eu não estou. Eu não estou. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Porém, tu, Belém Efrata, posto que és pequena para ser contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá aquele Senhor de Israel, e suas origens são desde o princípio, desde os dias da eternidade. E aqui fala que esse Messias, ele era eterno, desde os dias da eternidade. Quando você vai para Hebreus, vai ver lá que ele se apresenta como Melquisedeque, não tem pai, não tem mãe, não tem origem. Era desde a eternidade. Estamos falando sobre ele. E Miqueias está falando sobre ele. Continuando, vou ver o que faltou aqui. Agora, vem a pergunta. Mas por que essas pessoas se levantam, se rebelam contra ele e diz que ele não é o Messias? Será que elas estão cegas? Porque eu acredito que vocês, depois desses textos bíblicos, estão mais conscientes e convictos do que antes. Agora, por quê? A Bíblia responde. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, Danilo não gosta desse versículo. Você só fala isso. Capítulo 2, versículo 9. Mas vou continuar falando até todo mundo decorar. O aparecimento do iníquo deve-se à atuação de Satanás. Então, o inimigo, ele é gerado pela atuação de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios mentirosos. Essas pessoas fazem sinais, são pessoas interessantes, pessoas que falam bem, pessoas que têm recursos, pessoas que fazem uma boa apresentação, mas são o quê? Mentirosos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviará um espírito enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. É o próprio Deus que, ao ver que essas pessoas são falsas, que essas pessoas são mentirosas, que essas pessoas estão enganando, ele deixa que essas pessoas acreditem na sua própria mentira. Porque esse tipo de gente, Deus não se interessa. É muito sério isso. Essas pessoas se levantam, e já apareceu vários, nesses anos todos, aí apareceu vários. Todos morreram na praia. Tudo se acabou. Porque o diabo, ele não é amigo de ninguém.
Ele te atrai, ele mostra coisas interessantes para você. Mas a hora que você cai, você cai sozinho. Ele não cai com você. E é justamente aqui que justifica esses enganos que estão fazendo por aí. Ou seja, se Yeshua não é o Messias, é um mito, a Bíblia também é um mito. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Vamos aproveitar o resto do tempo que nós temos com tudo que a gente quer fazer, porque nascemos e morremos e acabamos. Esta é a esperança do ímpio. E aí aparecem pessoas religiosas tentando nos fazer ímpios, dizendo asneiras. Pessoas que desconhecem ou conhecem, mas a mente já está tomada pelo maligno. A palavra Lúcifer, que foi utilizada para designar Satanás, é anjo de luz. Esses anjos de luzes, eles não aparecem com chifre, soltando fogo pela boca. Eles aparecem como simpáticos, pessoas desinibidas. E agora, com a internet, então, facilitou, porque ele entra na casa de todos vocês sorrindo. Não espere que o diabo vai aparecer aí, sabe, parecendo um morcego, não. Ele vai aparecer como um anjo. Por isso, vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo na vida de vocês. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Não é possível que tanta barbaridade que está acontecendo e a gente não entende, e tanta injustiça, barbaridade, guerras, rumores de guerras. Todo dia surge um rumor de guerra. É guerra em Israel, é guerra na África, é guerra na Rússia. Agora, a China, o Paquistão e a Índia querendo começar a guerrear. Aqui esse doido do Maduro querendo guerrear. Todo mundo. O Brasil é uma guerra civil. Você não pode sair na rua porque você não sabe se você volta. Então, vivemos cumprindo as profecias que a Bíblia falou. Se a Bíblia é a nossa verdade, vamos crer nela. Vamos fazer o melhor. Não permita que aquela sentença terrível que está na Bíblia, que diz assim: passou a cega é a colheita. Findou o verão, ou seja, acabou o verão, chegou o inverno, então não tem como plantar. E nós não fomos salvos. Não há necessidade disso. Deus tem misericórdia de todos vocês e de mim, para que nós jamais nos afastemos da verdade. Eu vou colocar depois lá no grupo as referências bíblicas que eu li. Aí vocês, dentro desse Shabat, pegam uns 15 minutinhos, senta, faz uma oração, leiam. E você vai ver que não tem como outro ser o Messias a não ser Yeshua. São 21h11. Vamos dar 5 minutinhos para alguns irmãos que quiserem tirar dúvidas. Depois nós vamos fazer mais 2 orações e a bênção final e vamos descansar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Parabéns, entenderam muito. Ninguém quer, não tem pergunta, não tem dúvidas? Não tem dúvida. Danilo, cadê você? Eu devia ter escrito aqui, foi passando, eu esqueci a dúvida. Mas eu vou ver de novo umas 3 vezes, vou salvar na galeria, porque esse vídeo aqui é fundamental. Passar para muita gente, foi uma aula de história, foi uma aula de teologia, voltada para a Bíblia aqui, que acaba com qualquer mito. Então, esse vídeo aqui, quem puder compartilhar depois, né, a gente até implora às vezes para a pessoa assiste, é 40 minutos, mas entende, né? Porque hoje em dia é tão difícil de entender, das pessoas quererem entender, né? Com tanta enganação que tem aí, e a salvação não vai, né? Por 40 minutos aí a pessoa se encontrar de novo na vida e voltar pro primeiro amor, né? Verdade. Só isso. Eu, alguns anos atrás, estava vindo de Campinas, meu carro começou a esquentar, eu parei, levantei o capô, e quando eu olhei no reflexo,
eu vi uma coisa estranha no céu. Aí eu saí para fora e olhei. Era por volta do meio-dia. E ao redor do sol tinha um círculo, como fosse uma nuvem brilhante. E aquilo ali me assustou. Eu fiquei apavorado. Porque foi um tempo que eu estava tão fora de mim. Eu não estava afastado de Deus. Mas eu já tinha sofrido tanto como rabino, tanta traição, tanta perseguição, tanto desprezo. Você estendia a mão para as pessoas e todos eles mordiam a mão da gente. E ia fazer uns dias que eu estava com vontade de parar com tudo. E quando eu olhei, eu tive a impressão que era a volta do Senhor. Ali eu tomei jeito na vida. E nunca mais eu vou, por mais que eu sofra, por mais que as pessoas nos desprezem, por mais que as pessoas ignorem, eu quero salvar a minha vida e vou salvar a vida daqueles que eu amo. E vocês fazem parte disso. Através do sacrifício de Yeshua, através do sacrifício do nosso Messias. Eu não quero que vocês pereçam. Não vale a pena. Basta olhar para o mundo. Leiam Mateus 24. Ali fala de todos os sinais. Estão tudo aí. Todos os sinais que ele disse estão aí, exatamente igual. Então, meus irmãos, parem e pensem. A resposta está aqui. Você não precisa pesquisar em outro lugar. Não há necessidade. Pare e pense no que vocês estão fazendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, o teu Filho amado, o nosso Messias, a qual deu a sua vida para remir os nossos pecados, nós levamos a nossa voz ao teu trono de graça para clamar, Senhor, perdoa o teu povo. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Muitos têm rejeitado o Senhor por serem ignorantes. A tua palavra diz, o meu povo vai se perder por falta de conhecimento. E eles estão se perdendo, Senhor. Por isso, nos ajude a alertar essas pessoas para que não pereçam. Muitos têm filhos, têm família. E quando tu voltar, será uma tristeza só. Quando essas pessoas começarem a, em desespero, clamar por salvação. A tua palavra diz que muitos vão pedir para que as montanhas, as pedras caiam sobre ele para não ver o seu rosto. Mas nós esperamos, Pai, ver o teu rosto e dizer, ora vem, Senhor. Graças te damos pela vida dos teus filhos que aqui ficaram conosco esses 40 minutos. Abençoa cada um deles. Cada um deles tem uma luta, Pai. Uns com a saúde, outros com relacionamentos, outros com problemas financeiros, outros com emprego que está insatisfeito e outros com falta de fé. Por isso, Senhor, nos ajude a passar esse momento difícil que nós estamos passando na terra. A tua palavra diz, se não fosse abreviado esses dias, ninguém se salvaria. E hoje eu posso compreender, Senhor, por quê? Mas o teu amor permanece para sempre em todos nós. E nós pedimos, Pai, uma bênção especialíssima sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui. Aqueles que estão com a sua oração no seu coração, aqueles que estão pedindo na sua mente, aqueles que estão sabendo que precisam ter um reencontro contigo. Visita eles agora, Pai. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shabbat shalom a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não desistam da jornada. A salvação está chegando. Amém? Amém. Amém.